Olá, queridos amigos, é um prazer estar de volta com vocês, com o nosso programa Vida Sem Vícios, da Ápice Desenvolvimento Humano. Eu sou Plínio de Souza, e abrindo o programa aqui ao som maravilhoso de Maravida, música de Gonzaguinha, né? Música super bacana de um grande artista brasileiro, né? Filho do Gonzagão. Gonzaguinha, que nos deixou aí num acidente de automóvel, jovem ainda, produzindo muita coisa bacana, né? E que fala tanto de amor, tanto de vida, mesmo tendo perdido a mãe ainda criança, mesmo tendo passado por um sentimento de rejeição, por ter, né, vivido, digamos assim, uma juventude sofrida, doída. Gonzaguinha tocou uma vida de muita criatividade, de muita realização, né? E, enfim, né? Não foi uma pessoa que sucumbiu a dependências químicas, né? E que valorizou demais a vida, né? A busca da vida, a busca da felicidade, a busca do amor, da conexão com as pessoas. E isso nos inspira para o programa de hoje, né? Um programa que trata sobre essa questão do vício, da compulsão, da dependência. Problema tão grave na nossa sociedade, tão grave no indivíduo que vive esse problema, né? Então, em essência, quando as pessoas me perguntam, né, qual é a solução para a dependência química? Tem solução para a dependência química? E para a compulsão alimentar, tem solução? Eu costumo dizer sim, tem solução. A solução é a felicidade. A solução é vida em abundância, que a pessoa, de alguma maneira, sente que lhe falta, ela não consegue ter, né? A solução é a felicidade, é vida. É a vida, é mais amor, mais vida, mais prazer de viver, prazer de ser, de estar, de conviver. É isso que falta para a pessoa que tem dependência química. O dependente químico é aquele que buscou a vida aonde não devia. E por que buscou aonde não devia? Porque não conseguia tê-la por si só no cotidiano normal da vida. Então, já que a pessoa não conseguia ter por si só, nos seus relacionamentos com as pessoas do dia a dia e nos seus relacionamentos consigo mesmo, né, não conseguia ter felicidade suficiente, amor, alegria, diversão, prazer, realização. Então, foi em busca de prazer e felicidade através do uso de uma substância que produzia isso artificialmente. E aí, diferentemente de alguns que só ficaram no uso recreativo durante um tempo e depois pararam, o dependente químico é aquele que buscou mais, ele queria mais e mais disso. Por quê? Porque tinha falta disso no seu dia a dia, na sua própria vida. Falta de vida. Qual é a causa da dependência química? Qual é a causa da compulsão alimentar? Quando nós vamos investigar, qual é a causa? Problemas emocionais. A causa é uma falta de completude que a pessoa tem. Algo falta. É um sentimento de vazio, é um buraco, algo que faz com que a pessoa não se sinta plenamente viva e equilibrada. Ele precisa da cocaína para trazer a alegria que ele não consegue ter sozinho, ou para trazer a sensação de vida que ele não consegue ter sozinho. Precisa do álcool para liberar uma coragem, uma confiança, um prazer, uma alegria que não consegue ter sozinho, ou um relaxamento que não consegue ter sozinho, né? Um centramento. Então, a dependência química tem a ver com falta de vida, falta de amor, falta de vida. E quando que a pessoa tem essa falta de amor, falta de vida? Quando ela tem uma estrutura emocional problemática. Uma estrutura emocional que não lhe dá sustentação. Ele não sente equilíbrio e inteireza em si mesmo, nas suas duas próprias pernas, no seu repertório de identidade, crenças e comportamentos, né? A pessoa percebe que ela não é suficiente para ter uma vida bacana. Ela não é suficiente para ter uma vida bacana. Ela não consegue, por si só, produzir a sua alegria do dia a dia,
o seu prazer do dia a dia, não consegue por si só produzir a sua evolução do dia a dia, a sua realização do dia a dia, o seu amor do dia a dia, né? Então algo falta, ela não se sente completa, tem um certo vazio, tem um oco, né? Essa estrutura é frágil, parece forte, mas no fundo ele sente que é frágil. Às vezes é uma fortaleza por fora e ele até fica mal com essa incongruência, porque lá no fundo é frágil e ele não consegue preencher esse oco, esse vazio. Da onde que isso vem? Isso tem causa. É uma estrutura emocional, né, que foi criada, foi desenvolvida a partir de experiências de vida, a partir de experiências, né, desde a infância, às vezes desde o útero, né, experiências como, por exemplo, uma gravidez indesejada, experiências de sentimento de desamparo na infância, de desproteção, de medo excessivo, a perda de alguém querido que a criança processa de uma maneira errada, a separação dos pais, enfim, um pai que trabalha demais, que não dá atenção e a criança entende que não é amada, que não tem valor, ou um irmãozinho que nasce, ela sente que perdeu o lugar, ou, enfim, existe alguma programação que se instala numa alma profunda, numa pessoa sensível. Existe alguma programação que se instala, né, e que faz com que essa criança cresça, vai se tornando um adulto, mas tem um lado que ficou preso lá na infância. Tem um aspecto dela que ficou preso naqueles traumas, naquelas fases. Tem um aspecto que fica lá meio infantil, meio incompleto, meio inseguro, e que não o deixa ser forte para a vida, equilibrado para a vida, pleno para a vida. Ele sente que, puxa vida, de alguma maneira ele é uma farsa, de alguma maneira ele não está inteiro, e aí a droga se faz necessária como remédio, se faz necessária como complemento para a sua felicidade, se faz necessário para que ele tenha vida produzida artificialmente, já que ele não consegue produzir vida em abundância naturalmente. Esse é o problema da dependência química. Dependência química é, em essência, um problema de estrutura psicológica, estrutura emocional. Essa é a causa. A causa não é a droga. Droga é consequência. Muita gente usou droga que nem as pessoas que usam álcool recreativamente um tempo e depois pararam e tal. Mas as pessoas que vão fundo no uso são aquelas que sentem necessidade emocional e aí o corpo vicia. E aí a pessoa precisa de mais ainda para fazer efeito, né? Porque aí o corpo vai neutralizando o efeito, ele vai precisando de mais e mais para poder fazer efeito, né? E aí a coisa vai ficando feia mesmo, né? Então, solução para a dependência química, o que é? Felicidade, vida. É mais vida, mais amor, mais felicidade de dentro para fora. A solução está em reconstrução. Reconstrução dos aspectos emocionais. Reconstrução da fragilidade. Reconstrução dos sonhos, né, para que a pessoa possa ter um propósito. Reconstrução de condutas comportamentais como consequência para se atingir esses objetivos novos, esse propósito. Mas a base fundamental é reconstrução de estrutura emocional. É mudar de dentro para fora, porque senão não vai funcionar. Senão, é o que acontece com mais de 90% dos casos. A pessoa sai de uma clínica, se segura um tempo, mas como a estrutura emocional, a falta ainda existe, a falta de vida, a falta de amor, a falta de inteireza ainda existe, diante da primeira frustração, ou da segunda, ou da terceira, a pessoa vai lá e vai em busca de usar, vai em busca daquele alívio, daquele prazer que ele não consegue produzir na sua vida por si próprio, né? E aí, ao usar novamente, e quer mais, já ativa novamente toda a neurologia, né, a química corporal que durante muito tempo esteve conectada com aquela substância, e aí a coisa vai que vai de novo, até a próxima internação, né? E assim as pessoas vivem em ciclos de internações, ou em ciclos de emagrecer, engordar, até a próxima tomada de vontade, de acreditar novamente, e aí começa de novo o regime, né? E aí todo mundo junto na expectativa, ele tá emagrecendo, que legal, e aí engorda tudo de novo. E a pessoa já se desanima e tal, demora mais 1 ano, 2 para tomar coragem de novo. Vamos lá, para um novo projeto de emagrecimento. Por que não funciona? Por que não estabiliza? Estrutura emocional. Existe uma causa, um buraco, um vazio, uma necessidade de preenchimento. Precisa resolver isso. Então quero convidar você,
sabe? Para ter um 2016 renovado, de fato novo. Você que tem essa problemática em você ou na sua família e que está decidido em fazer do próximo ano o ano da consolidação de uma nova vida, vem conhecer esse projeto da Ápice Desenvolvimento Humano, o projeto Vida Sem Vício. Vem conhecer de perto. Vem para uma entrevista estruturada com um profissional, onde você vai conhecer o diferencial, o passo a passo. E se fizer sentido para você, todo sentido, ter um resultado como consequência de uma reestruturação interna para valer, né? Então você começa nesse projeto. São sessões individuais para alcance desse resultado. Atendimentos em São Paulo, capital, em Campinas ou Sorocaba. No telefone, você agenda pelo telefone 11 2361 5000. 11 2361 5000. Ligue agora, tem gente para te atender. Você também pode entrar no site www.vidasemvicios.com.br e o telefone 11 2361 5000. Pois é. Vamos olhar para a verdade, né, gente? Vamos olhar para a verdade. A verdade é que é desesperadora a situação no nosso país. Né? É desesperadora a situação de quantas pessoas estão presas nas compulsões, né? Perdendo sua saúde, abarrotando, inclusive, os hospitais com problema de alcoolismo, de dependência química, de obesidade por compulsão alimentar. A gente vem diminuindo o problema com tabagismo, né, de problemas cardíacos por tabagismo, e aumentando drasticamente problemas cardíacos por obesidade. É utilização da comida não como alimento físico, mas como alimento emocional. Ou seja, existe um problema na estrutura emocional que precisa ser resolvido. E como é que as pessoas socialmente procuram remédio para isso? Aliás, procuram resolver? Através de medicação. Medicação para compulsão alimentar não vai resolver a compulsão alimentar. Vai neutralizar durante o uso da medicação, né? Vai diminuir a compulsão durante o uso da medicação. A pessoa para com a medicação, o que acontece? Volta a compulsão. E o que é pior, durante a medicação também vai perdendo o efeito, né? Porque é uma droga. Com o tempo também a pessoa vai precisando de doses maiores e isso vai desequilibrando outras áreas emocionais, outros aspectos emocionais também. Então, o foco é resolver a estrutura emocional. Essa é a verdade. Vamos olhar também para os processos em relação à dependência química. Mais de 80% das pessoas que são internadas nas clínicas voltam ao uso da droga antes de 2 anos. Uma estimativa nacional é de 17% apenas ficam mais de 2 anos sem usar. Se a gente for para 10 anos, né, 10 anos após uma internação, é menos de 5% das pessoas que continuam limpas, que ficaram sem usar. Mais de 95% já voltaram ao uso e já se internaram de novo e já estão na luta tentando se segurar novamente e assim vai. E a gente entende isso como sendo algo normal, né? Normal. Por que normal? Porque não se trabalha a estrutura emocional profunda causa, que é um problema sistêmico. Tem a ver com papai, mamãe, com história de infância, tem a ver com questões emocionais que ficaram marcadas lá na primeira infância, com sentimento de vazio. E às vezes o sujeito tem 40 anos e fala, poxa, mas está me falando que ficou lá marcado na infância? Não estou te falando nada. Nós vamos usar algumas técnicas e vamos descobrir. E é muito fácil descobrir, né? Por quê? Porque é muito fácil identificar qual é a estrutura emocional daquela pessoa específica que tem o problema da compulsão ou da dependência química, né? Normalmente, antes de disparar o ato compulsivo, no momento em que ele quer usar, a pessoa tem acesso a alguma emoção desconfortável, né? Então nós podemos, por exemplo, fazer essa pessoa lembrar, reviver um momento anterior a ela usar a droga. E esse sentimento desconfortável, normalmente vai ser ou angústia, ou sentimento de vazio, ou ansiedade, ou inferioridade, né? São poucos os sentimentos que nós encontramos ali.
Então, esse sentimento, ele é o sentimento de base, ele é o sentimento raiz, ele é a base do iceberg, né? O problema do uso da droga é topo do iceberg. A base é essa. Você fica lá tirando o topo, ele cresce de novo, né? Ele se enche de novo de neve, ele, enfim, emerge mais uma parte do iceberg, né? Emerge à tona. Por quê? Porque o que está na base não é o uso da droga, o que está na base é essa angústia, essa insegurança ou essa ansiedade que a pessoa não sabe de onde vem, não consegue controlar, e aí usa maconha para relaxar, usa o álcool para relaxar, ou usa cocaína para trazer uma autoconfiança por conta de uma insegurança que não consegue lidar, é grande demais, é maior que eu, né? A pessoa sente assim, por uma insegurança. Por que eu tenho isso? Eu gostaria de não ter isso. Por que eu tenho isso? Parece que a gíria que o pessoal usa é assim, nasceu marcado, né? Nasceu marcado com X na testa. Pum! Ou seja, você é disfuncional emocionalmente, precisa da droga. Você é disfuncional emocionalmente, tem estrutura, tem causa. Então, quando nós encontramos esse sentimento de base, é muito fácil, com técnicas eficientes, chegar na causa, né? Na origem, na primeira fase da vida em que esse sentimento foi instalado. E aí o que a gente encontra? Nunca chegamos em fases depois dos 7, 8 anos de idade, sempre antes disso. A origem desse sentimento de base é lá na infância. Tudo bem que o uso da cocaína, o uso do álcool, começou depois dos 15, depois dos 20, às vezes até depois dos 30. Mas é só perguntar, é só investigar. Aquele sentimento de base, que é o que dispara a necessidade do uso, ele já vem desde a infância. Insegurança, ansiedade, inferioridade, né? Já vem desamparo, já vem de infância. Então, é uma estrutura psíquica, é uma estrutura de identidade. O problema de vício é no nível eu sou. Normalmente é o eu sou ansioso, eu sou menos que os outros, né? Eu sou. Então, quando você vai lá nessa estrutura de construção de um aspecto, de um lado, de um lado da pessoa, de uma parte dela, é possível ressignificar eventos que fizeram com que a criança entendesse isso. Eu sou, ou o mundo é, né? Ou não me amam, ou é perigoso, ou eu não mereço, ou, né? Ou seja, significados de base de situações que fizeram com que ela compreendesse algo, formatasse crenças sobre si ou sobre o mundo, que disparam sentimentos, que sustentam sentimentos até hoje, tá? Vamos entender o seguinte, o que sustenta o sentimento é a crença. Uma pessoa pode morrer em paz absoluta dependendo do que ela acredita sobre a morte. E uma outra pode morrer em pavor absoluto, tá? Ali numa fase terminal, dependendo do que ela acredita. Né? É a crença que gera o sentimento. Então, um sentimento de desamparo, de ansiedade excessiva, tem estrutura de crenças, de significados criados por uma mente ainda em formação, né? Numa mente infantil, mas poderosa, que faz com que o adulto hoje não entenda por que ele parece que nasceu com X na testa, que ele é marcado, que ele é desequilibrado, que ele precisa se matar de comer para ficar bem, ou precisa se matar de beber, ou de cheirar, ou de fumar, ou de... né? Então, esse é o trabalho, é identificar esse sentimento, essa estrutura, as causas e reprogramar. Qual é o efeito? Qual é o resultado disso? Finalmente, leveza. Finalmente, fortaleza. Finalmente, paz, equilíbrio, amor pela vida, amor por si próprio, né? Finalmente, fé que é possível. Finalmente, acho que talvez essa seja a melhor expressão, bem-estar. Finalmente, bem-estar no mundo. Não preciso mais do efeito da droga para ter um bem-estar. Eu finalmente tenho um bem-estar no mundo. Isso é vida sem vícios. Não é? Isso é vida sem vícios. É a pessoa poder tocar a vida, lidar com os desafios do dia a dia, desfrutar dos relacionamentos, desfrutar da área profissional, sim, nos relacionamentos, nos projetos, desfrutar da área afetiva, dos amigos, né? Dos momentos livres, dos momentos consigo mesmo.
tendo paz, tendo autoconfiança, né? Equilíbrio, motivação, ou seja, sendo uma pessoa normal, ou seja, inteira e não capenga, e não com oco, com faltas, não quebrada. Então é preciso reestruturar de dentro para fora, e é esse o trabalho diferenciado da Ápice Desenvolvimento Humano. Esse é o foco da Ápice. A Ápice trabalha tanto pessoas sem internação, como pessoas dentro da clínica, né? Ou seja, muitas vezes a clínica nos chama para trabalhar aqueles casos mais desafiantes. Então nós podemos colocar uma pessoa numa clínica por um mês, se for necessário, se ela tiver com uma intoxicação muito intensa e tal. Um mês de internação, já atendemos ela dentro da clínica, e aí depois continuamos o processo fora. É um processo breve, vai durar uns 4 meses de processo, para consolidar um resultado diferente, que é independência, que é... Putz, eu nem lembrar mais que isso existe, sabe? Que é a pessoa engajada num projeto novo de vida, sem vontade de usar. Ou seja, a vida por si só agora tem luz, tem brilho, tem amor, tem prazer. Eu não preciso da droga, porque a droga cobra um preço muito caro de destruição em paralelo àquele prazer momentâneo, né? Então a pessoa já tem agora o prazer por si só na sua vida. Isso é uma vida sem vícios, isso é independência química. Então quero convidar você para conhecer esse trabalho. Você que está decidido a mudar de vida, já teve várias tentativas e não conseguiu. É para a última tentativa agora, é a experiência para dar certo. Você que tem na sua família essa problemática, né? Venha conhecer esse trabalho, traga a pessoa que tem o problema, ou se ela não vier, vem você conhecer, né? Indique para pessoas conhecerem um novo olhar sobre a dependência química. Então liga no 0 operadora 11 2361 5000, 11 2361 5000, atendimentos em São Paulo capital, atendimentos em Campinas, atendimentos em Sorocaba. Você agenda ligando para São Paulo, ok? 11 2361 5000. E o site www.apcedesenvolve.com.br. Gosta desse tipo de abordagem? Quer trabalhar com programação neurolinguística, com coaching? Vem fazer sua formação num dos institutos mais consolidados, antigos de São Paulo, do Brasil. Vem para a Ápice Desenvolvimento Humano. Telefone 11 2361 5000, também para formação em PNL, começando agora em janeiro. Formação em programação neurolinguística com certificação internacional, uma das bases fundamentais do trabalho da Ápice. Liga para saber, 11 2361 5000. Foi um prazer estar com vocês. Um maravilhoso 2016. Tudo de bom e até o nosso próximo encontro.